Oi pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu sou Márcio Douglas e hoje estou aqui para compartilhar mais uma mensagem. Dessa vez para falar sobre nós andarmos na direção de Jesus, sobre nós mantermos o nosso olhar nele. Isso já te lembra algum texto bíblico, algum personagem da Bíblia? Logo mais veremos o texto base dessa mensagem. Vamos lá! O texto base dessa vez é um pouco grande. Eu pensei em resumir uma parte, mas até fiz, um resumo, só que eu quis deixar os detalhes do texto no meu resumo. Então, comparei o meu resumo com o texto em si, a primeira parte do texto, que é os versículos 22 ao 27, Eu tinha resumido essa primeira parte, só que a diferença não era tão grande. Então, eu preferi trazer realmente o texto completo, Então vamos ver Mateus capítulo 14, versículos 22 ao 33. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu. Não tenham medo." "Senhor," disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." "Venha," respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou, e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Andando sobre as águas. Veja o que Pedro, discípulo de Jesus, disse ao vê-lo andando sobre as águas. Mateus 14, versículo 28. "Senhor," disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." Jesus, Filho de Deus, andando sobre o mar? Ok, deve ter sido um momento incrível. Daí Pedro desejou ir ao encontro de Jesus, também andando sobre o mar. Um tanto ousado, não? Ao Jesus dizer "venha", Pedro foi, e sobre as águas andou em direção a Jesus. E você, tem a Jesus como seu Senhor? Em meio às dificuldades da vida, você segue com seu olhar nele? Reparando no vento. Pedro foi na direção de Jesus, mas então algo aconteceu. Vamos ver Mateus 14, versículo 29. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Quantos têm afundado em meio a diversas coisas que querem tirar o nosso foco de Cristo, não é verdade? Em meio a essas coisas, o medo pode surgir, e o perigo vem quando o nosso olhar não está fito no Senhor. Nesse erro de nós voltarmos o nosso olhar a coisas que vêm nos afastar do Senhor, e não mantermos nele o nosso olhar, nós temos a quem recorrer. Ele, Jesus. Socorrido por Jesus. Vamos ver agora Mateus capítulo 14, versículo 31. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou, e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?"
Assim como o Senhor socorreu Pedro, também pode vir ao nosso socorro. Quando as aflições da vida vierem tentar desviar seu olhar de Jesus, não perca a fé. Nele encontramos forças para seguir, ajuda em meio aos problemas da vida, amparo, direcionamento e etc. Nele encontramos o necessário para podermos prosseguir, com o nosso olhar firme nele. Que não desviemos dele o nosso olhar, que não deixemos o medo prevalecer, que não deixemos a nossa fé esmorecer, a nossa fé fraquejar. Pedro falhou ao reparar no vento. Não somos perfeitos. Ao decidirmos andar com Cristo, ao decidirmos viver para Ele, há um caminho a se seguir. Mantenhamos nele o nosso foco, mas se ainda assim falharmos, como eu disse anteriormente, temos a quem recorrer, Jesus. Busquemos a Ele. Ele acalmou o vento, nele encontramos paz. Quando surgirem coisas que venham a tentar tirar nosso foco de Jesus, busquemos manter nele nosso olhar. Em meio às nossas imperfeições, recorramos a Ele. E quando a calmaria vier, não deixemos de contemplar o Senhor, de andar com Ele aprender e viver segundo a sua vontade. Amém? Espero que essa mensagem tenha sido bênção na sua vida, tenha sido uma mensagem edificadora para você. Espero que você tenha compreendido tudo o que foi falado aqui, E que realmente Deus tenha falado ao seu coração. Aqui termina esse vídeo, aqui termina essa mensagem. Que Deus te abençoe e até a próxima.